Dito isso, vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Jeremias. Jeremias, capítulo 32. Jeremias, capítulo 32. Jeremias, capítulo 32. Vamos ler inicialmente somente até o verso 14, para você não ficar em pé lendo o capítulo inteiro. Então, vamos começar do 1 ao 14 e depois a gente vai expor o capítulo inteiro. Jeremias 32, a partir do verso 1, diz: Palavra que foi dita a Jeremias, da parte do Senhor, no 10º ano do reinado de Zedequias, rei de Judá, ou 18º ano do reinado de Nabucodonosor. Ora, nesse tempo, o exército do rei da Babilônia cercava Jerusalém, e o profeta Jeremias estava preso no pátio da guarda que estava no palácio do rei de Judá, pois Zedequias, rei de Judá, o havia encerrado, dizendo: Como você ousa profetizar que o Senhor Deus disse que entregará esta cidade nas mãos do rei da Babilônia, e que este a conquistará? Como ousa dizer que Zedequias, rei de Judá, não escapará das mãos dos caldeus, mas infalivelmente será entregue nas mãos do rei de Babilônia, vindo a falar ele pessoalmente e vendo-o face a face? Como ousa profetizar que ele levará Zedequias para a Babilônia, onde ficará até que o Senhor atente para ele, como ele mesmo disse, e que se lutarmos contra os caldeus, não seremos bem-sucedidos? Jeremias disse: A palavra do Senhor veio a mim dizendo: Eis que Anamel, filho do seu tio Salum, virá falar com você, dizendo: Compre o meu campo que está em Anatote, pois pela lei a respeito do resgate compete a você comprá-lo. Então, exatamente como o Senhor tinha dito, Anamel, filho do meu tio, veio falar comigo no pátio da guarda e me disse: Compre o meu campo que está em Anatote, na terra de Benjamim, porque você tem o direito de posse e de resgate. Compre. Então eu entendi que isso era a palavra do Senhor. Assim comprei de Anamel, filho do meu tio, o campo que está em Anatote, e pesei o dinheiro para ele, 200 gramas de prata. Assinei a escritura, fechei-a com selo, chamei testemunhas e pesei o dinheiro numa balança. Peguei a escritura da compra, tanto a selada, que continha o contrato e as condições, como a cópia aberta, e entreguei essa escritura da compra a Baruque, filho de Nerias, filho de Maacéias, na presença de Hanamel, filho do meu tio, na presença das testemunhas que assinaram a escritura da compra e na presença de todos os judeus que estavam sentados no pátio da guarda. Na presença deles, dei uma ordem a Baruque, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: Pegue estas escrituras de compra, tanto a selada como a aberta, coloque-as num vaso de barro, para que se conservem por muitos dias, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: ainda se comprarão casas, campos e vinhas nessa terra. Pai amado, obrigado, Senhor, pela tua palavra. Ajuda-nos, ó Deus, ajuda-nos a poder compreendê-la, ajuda-nos, Senhor, a aplicarmos essa palavra na nossa vida. Ajuda-nos, ó Deus, a ouvirmos a tua voz. Que seja o Senhor a falar e não eu. Que seja a tua igreja alimentada pelas palavras que vêm da tua boca e não da minha. Eu te peço, ó Deus, que o Senhor fale, apesar de mim, para a glória do teu nome. Em nome de Jesus, amém. Pode sentar, queridos. Não sei se você percebeu na leitura, ou se você já conhecia essa história, mas isso que nós acabamos de ler é algo muito estranho. Já parou para pensar? O texto nos diz o quê? Que o profeta está preso, diz que a cidade está sitiada por um exército inimigo. Esse profeta está preso justamente porque ele disse que esse exército ia vencer e iria destruir a terra, e Deus manda ele comprar um terreno na terra. Isso é muito estranho.
é algo que a gente pensa, olha, como assim eu vou comprar um terreno onde um exército estrangeiro vai entrar e vai dominar? Que ordem é essa? Que coisa misteriosa é essa? E, olha, não é uma metáfora, não é uma visão. Deus não disse assim, ó, eis que vejo você comprando. Não, não, falou, vai vir um sobrinho aí, vai vir um parente teu distante, e vai querer te vender o terreno. E você vai comprar. Então, não era uma visão, era algo real. Ele pegou o dinheiro, ele mediu, ele pesou o dinheiro, ele comprou, fez as escrituras, botou as testemunhas, tudo direitinho. Não era um sonho, não era uma visão. Deus mandou ele comprar, com prata. Então, nós precisamos entender por que Deus faz isso. No contexto do que nós já lemos até aqui, de todas as promessas que Deus já fez no capítulo 30 e no capítulo 31, agora aqui no capítulo 32, Deus está colocando Jeremias para exercer a fé que ele tem nas promessas que Deus já fez. Deus não fez promessas no capítulo 31, você estava aqui. Deus fez promessas no capítulo 30 e no 31, e agora ele está colocando Jeremias para praticar a sua fé de acordo com as promessas que Deus havia feito a ele. Então, o texto começa do verso 1 a 5, nos situando em que momento da história essa profecia acontece. A cidade ainda não havia caído. A cidade estava apenas cercada, né? Verso 1, palavra que foi dita a Jeremias por parte do Senhor no 10º ano do reinado de Zedequias, rei de Judá, ou 18º ano do rei Nabucodonosor. Ora, nesse tempo, o exército do rei da Babilônia cercava Jerusalém, e o profeta Jeremias estava preso no pátio da guarda, que estava no palácio do rei de Judá, pois Zedequias, rei de Judá, o havia prendido. Só até aí. Então, veja, ele está preso. O exército da nação mais poderosa daquela região, naquela época, estava cercando a cidade. Eu já compartilhei com vocês que um cerco era uma visão terrível. Nós não conseguimos imaginar o que é isso, porque a gente tem água encanada, a gente tem energia elétrica e a gente não tem uma cidade murada. Mas pense numa cidade que ela era murada para se proteger, e o cerco transformava aquele muro numa prisão. Porque aí o exército ficava acampado ao redor da cidade e ficava só esperando a água acabar, a comida acabar. Porque ninguém podia entrar, mas também ninguém podia sair. Então, eles ficavam ali, cercavam a cidade por 2, 3, 4 anos, até a hora que acabasse tudo lá dentro, e aí eles iam se render. Ou ia haver alguma rebelião lá dentro, alguma coisa ia acontecer numa cidade cercada por 3, 4 anos. Essa é a visão. Então, a cidade estava sitiada. Só que ele estava preso por quê? Porque ele disse que isso ia acontecer. Jeremias estava preso justamente porque ele havia afirmado que isso ia acontecer. O rei Zedequias estava indignado e prendeu Jeremias porque ele disse que Babilônia iria prevalecer. Ele disse que Zedequias seria preso, isso está nos versos 3 ao verso 5. O que isso nos mostra? Que esse juízo não é um acidente, não é um acaso. Deus estava dizendo desde o início que isso iria acontecer através do profeta. Então, o que está acontecendo é resultado da fidelidade de Deus. O que está acontecendo é resultado de um Deus que, quando promete, ele cumpre. Se ele promete que vai haver o mal vai acontecer. Se ele promete que vai haver o bem também vai acontecer. Nosso Deus não é um Deus que mente. O nosso Deus é um Deus que fala, e quando ele fala a verdade. E quando ele promete, acontece. E Jeremias havia dito que Deus havia decretado a queda de Jerusalém. Zedequias não acreditou, mas estava agora contemplando com seus próprios olhos a realidade de que Deus cumpre aquilo que ele diz. Só que o contexto que nós estamos vendo agora, esse capítulo, não está sendo colocado no contexto das
do juízo de Deus. Já vimos vários capítulos aqui onde Deus está simplesmente decretando seu juízo, dizendo as razões do seu juízo, demonstrando como Jerusalém e como Judá havia se corrompido e dizendo as razões desse juízo. Mas o capítulo 32, ele está colocado num outro lugar. Ele está colocado no meio de promessas. Então, quando o juízo é colocado aqui para demonstrar que o que Deus havia prometido em relação ao juízo estava acontecendo, é para nos lembrar que as promessas que ele fez de restauração também vão se cumprir. O cumprimento do juízo, o cumprimento da derrota de Jerusalém é um consolo para pessoas que acabaram de ouvir o mesmo Deus agora prometendo restauração no futuro. Porque diante do exército inimigo, diante da destruição, é difícil manter a esperança. É difícil manter a certeza de que Deus ia fazer tudo o que tinha prometido fazer em termos de restauração. Então, agora, esse capítulo nos lembra, olha, da mesma forma que eu prometi o juízo, e o juízo está acontecendo, a restauração que eu prometi também vai acontecer. Então, Deus determina agora um ato profético. Guilherme, o que é um ato profético? Isso é algo que às vezes está na boca de muitas pessoas hoje em dia. Ato profético não é eu determinando o que vai acontecer e fazendo um ato para que isso aconteça. Isso não é ato profético, isso é feitiçaria. Ato profético é quando Deus manda você fazer algo para demonstrar o que Ele vai fazer. Não sei você, mas eu nunca acordei de manhã com Deus mandando eu fazer nada. Nunca acordei de manhã com a voz de Deus dizendo, Guilherme, compra isso, Guilherme, faz aquilo, Guilherme, vai lá e compra uma casa que depois eu te dou o dinheiro, num ato profético. Isso não é ato profético. Sem responsabilidade. Aqui nós temos uma ordem clara. Deus manda Jeremias comprar uma terra. De que maneira? O que está descrito aqui no verso 6, né? A palavra do Senhor veio a mim dizendo, eis que Anamel, filho do seu tio Salum, virá falar com você dizendo, compre o meu campo que está em Anatote, pois pela lei a respeito do resgate, compete a você comprá-lo. Aqui ele está citando Levítico, porque como é que era o direito de propriedade lá em Israel? Se eu quisesse vender um terreno, eu me vi em dificuldades, eu estou precisando de dinheiro, e eu quero vender a minha terra, a terra que o Senhor me deu, lá na distribuição das terras, né, a terra prometida foi dada por Deus. Eu estou em situação difícil, eu quero vender a minha terra. Eu não podia simplesmente botar uma placa lá na frente e dizer, vende-se. A lei determinava que eu deveria vender a minha terra para o meu parente mais próximo. Era o que a lei determinava. Não sei se você se lembra, lá no começo do livro, Anatote é a terra de Jeremias. Foi de lá que ele veio. E lá em Anatote foi o primeiro lugar que ele foi rejeitado. O primeiro lugar que as pessoas começaram a torcer para que ele morresse. Não sei se você se lembra disso. Isso está no capítulo 11. Então, para esse parente estar vindo até Jeremias, é porque todos os outros parentes já tinham rejeitado a compra, porque quem é que vai comprar um terreno numa cidade sitiada? Tem um exército ali fora que vai entrar daqui a pouco e vai conquistar tudo, ou vai matar a gente, ou eu vou ter que fugir. O que vale mais na mão, o dinheiro ou um terreno? O dinheiro. Se eles invadirem aqui, eu estou com o dinheiro na mão, eu fujo e me viro em qualquer outra cidade. Então eu preciso do dinheiro, não preciso da terra. Esse é o que? Tio? Filho do seu tio Salom, esse primo dele, sempre um primo, né? Esse primo dele veio e já deve ter passado por todos os parentes que estavam em Anatote e falaram para ele assim, tá maluco, cara, vou comprar teu terreno para quê? E tá maluco, e foi passando, e pensou, só sobrou Jeremias. Vou ter que ir lá em Jeremias. Nem queria falar com ele, nem gosto muito dele, mas eu vou ter que ir lá vender
meu terreno para ele. Mal sabia ele que Deus tinha mandado Jeremias comprar. Então, isso foi, Deus fez para que Jeremias soubesse. Por quê? No verso 8, o que diz? Então, exatamente como o Senhor tinha dito, Hanamel, filho do meu tio, veio falar comigo no pátio da guarda e me disse: compre o meu campo que está em Anatote, na terra de Benjamim, porque você tem o direito de posse e de resgate. Compre. E aí ele diz o quê? Então entendi que isso era palavra do Senhor. Então Deus disse para ele antes o que ia acontecer, aconteceu o que Deus disse que ia acontecer, e por isso ele fez. Isso é um ato profético. Um ato profético é algo que Deus manda você fazer para demonstrar algo que Ele quer ensinar. Não é para a gente comprar coisas, não é para a gente determinar coisas. Vamos fazer aqui um ato profético e vira para não sei aonde, estende as suas mãos, isso é um ato profético. Não, isso não é ato profético. Ato profético é quando Deus manda você fazer algo. E você vai lá e faz. E Ele quer ensinar as pessoas algo através daquilo que você fez. Entendido o que é um ato profético? Então, ele faz esse ato profético. Ele está agindo contra as evidências. Ele faz com papel passado. Não é só com dinheirinho na mão, não. Ele chama testemunhas, ele pesa o dinheiro, ele assina uma escritura, e a escritura é em duas vias, né? Uma via selada, uma via aberta, e ele faz essa compra. Deus ainda diz para ele no verso 14, olha, pegue estas escrituras de compra, tanto a selada como a aberta, e coloque-as num vaso de barro, para quê? Para que se conservem por muitos dias, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, ainda se comprarão casas, campos e vinhas nessa terra. Então veja, não é nada simbólico, não é nada alegórico. O que Deus está fazendo é algo concreto. Ele está dizendo, olha, compra o terreno, porque eu garanto para você que depois de um tempo você vai precisar dessa escritura, porque esse terreno vai estar na tua mão. O exército de Babilônia está lá fora? Tá. Eles vão entrar e vão conquistar tudo? Vão. Eles vão destruir tudo? Vão. Mas bota essas escrituras num vaso de barro para durar bastante tempo. Por quê? Porque vocês vão voltar. O seu povo vai voltar. E essa escritura vai ser dada, esse terreno vai ser da sua descendência. Deus está fazendo Jeremias agir contra as evidências. Então, meus irmãos, a fé bíblica, ela não nega o que está acontecendo, ela não nega a realidade presente. Quando você diz que tem fé, você não precisa rejeitar a realidade que está colocada diante dos seus olhos. O que você precisa fazer, e a fé bíblica é isso, é agir de acordo com as promessas de Deus. Nós não precisamos negar que o mundo é mau. Nós não precisamos negar que o mundo é injusto. Nós não precisamos negar que o mundo é violento. Ele é um mundo caído. É um mundo cheio de dificuldades e de problemas. A nossa fé não é para negar isso. A nossa fé é para nós vivermos nesse mundo sabendo que Deus prometeu que o nosso lugar não é aqui. O nosso lugar é outro, a nossa realidade é outra, a nossa pátria é outra. Então nós vivemos aqui nesse mundo, a realidade que nos cerca, o sofrimento que nos acomete, nós vivemos ele com os olhos colocados no futuro, nas promessas de Deus. Então aqui, o que Deus está dizendo, através desse ato profético, para Jeremias e para o povo é: tenham esperança, mesmo em meio a toda dor que virá, mesmo em meio a todas as dificuldades que se levantarão, eu vou restaurar essa terra. Ainda se comprarão casas, campos e vinhas nessa terra. Jeremias não está comprando o campo porque ele acha que o exército de Babilônia vai embora. Deus deve ter mudado a profecia. Vai ver que Babilônia, de repente, vai desistir e vai embora. Por isso que ele mandou comprar um terreno. Não. Ele não acha que as coisas vão mudar. Ele sabe que Jerusalém vai cair. Mas ainda assim, ele compra. Por quê? Porque da mesma forma que Deus prometeu que Jerusalém iria cair,
esse mesmo Deus prometeu que o povo iria voltar. Então, se a promessa de juízo se cumpriu, a promessa de restauração também vai se cumprir. Então, ele compra sabendo que Deus vai restaurar. O campo comprado se torna um sinal visível, uma realidade palpável de que o exílio não é o final da história. A história de Judá não acaba com o exílio. A história de Judá não acaba com a destruição da cidade. A história de Judá não acaba com a destruição do templo. A história de Judá continua, porque o Senhor disse que ela iria continuar, porque Ele é fiel. Ele não muda. Mas então, Jeremias obedeceu, não obedeceu? Ele comprou, pesou, lavrou a escritura, fez tudo. Mas depois ele se volta para Deus e para falar com Deus, né? Agora vamos falar com Deus. 16 ao 25. Depois que dei a escritura da compra a Baruque, filho de Neerias, orei ao Senhor, dizendo: Ah, Senhor Deus, eis que tu fizeste os céus e a terra com o teu grande poder e com o teu braço estendido. Nada é demasiadamente difícil para ti. Tu fazes misericórdia até 1000 gerações, mas também retribuis a iniquidade dos pais nos filhos. Tu és o grande, o poderoso Deus, cujo nome é Senhor dos Exércitos, grande em conselho e magnífico em obras. Os teus olhos estão abertos sobre todos os caminhos dos filhos dos homens, para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas obras. Fizeste sinais e maravilhas na terra do Egito até o dia de hoje, tanto em Israel como em toda a humanidade, e assim adquiriste a fama que tens até o dia de hoje. Tiraste o teu povo de Israel da terra do Egito, com sinais e maravilhas, com mão poderosa e braço estendido, e com grande espanto. E lhe deste esta terra, que com juramento prometeste aos seus pais, terra que mana leite e mel. Entraram nela e dela tomaram posse, mas não obedeceram à tua voz, nem andaram na tua lei. De tudo que lhes mandaste que fizessem, nada fizeram. Por isso trouxeste sobre eles todo este mal. Eis que rampas de ataque já foram construídas ao redor da cidade para ser tomada, e a cidade, vencida pela espada, pela fome e pela peste, cairá nas mãos dos caldeus que lutam contra ela. Como vês aquilo que disseste que aconteceu? Como vês, aquilo que disseste aconteceu. No entanto, Senhor Deus, tu me disseste: compre o campo por dinheiro e chame testemunhas, embora a cidade já esteja sendo entregue nas mãos dos caldeus. Então veja, Jeremias obedeceu. Jeremias faz a sua oração reconhecendo exatamente quem Deus é. Reconhece que Ele é Criador, que Ele é poderoso, que Ele é fiel, que Ele é justo. Reconhece que o juízo que Ele traz sobre Israel sobre Judá, é realmente necessário e merecido, mas no final mas o Senhor mandou comprar um terreno. A cidade está aí, vai ser derrubada. O Senhor mandou comprar um terreno. Veja, ele não está numa incredulidade rebelde, porque ele já obedeceu, ele já fez, Deus mandou, ele foi lá e fez. Mas ele aqui, nesse momento, o que ele está é tentando alinhar o seu coração com a sua fé. Ele crê no Senhor, mas ele está vendo um cenário tão radical na sua frente. E o ato profético que Deus manda realizar é algo tão radical que ele coloca nos pés do Senhor e fala: tá, eu obedeci, mas está estranho esse negócio aí, Deus. Então ele não está duvidando do caráter de Deus. O que ele está é suplicando a Deus para que o seu coração possa se alinhar com o coração de Deus. Porque não somente Jeremias, várias e várias vezes eu e você já tivemos momentos em que o nosso coração não está alinhado com o coração de Deus. Não porque nós não creiamos nele, não porque nós não confiamos nele, mas porque naquele momento é um baque e a gente precisa de um respiro, a gente precisa, Senhor,
E é isso que acontece. O texto está ensinando que você ter uma fé madura em Deus, você ter uma fé bíblica em Deus, não quer dizer que você não tenha perguntas. Quem crê, faz perguntas para Deus. Quem crê e confia no Senhor, tem momentos que vai questioná-lo. Mas a grande questão é que nós permanecemos em Deus, nós continuamos confiando nele, mesmo quando as respostas não vêm de imediato. A gente pergunta, a gente quer uma resposta, a gente quer entender. Mas o fato de Deus não nos dar uma resposta clara e imediata, não nos faz nos afastar dele. Não faz com que a gente desista de caminhar com ele. Nós continuamos confiando nele, nós continuamos dependendo dele. Mas, em algum momento a gente diz para ele: Senhor, eu não estou entendendo nada. Estou aqui. Me ajuda. Mas a gente permanece lá. A gente vira para Deus e diz: eu não tenho para onde ir, eu vou continuar aqui. Eu não estou entendendo, mas eu confio no Senhor. A frase do Bispo Walter, que eu já compartilhei com vocês algumas vezes, ele diz: eu não entendo Deus, mas eu confio nele. Em vários momentos da nossa vida, nós não vamos entender o que Deus está fazendo. O que nós precisamos é confiar nele, diante de tudo que ele já fez na nossa vida. Quando chega algo estranho para nós, a gente olha para trás e vê: o Deus que entregou o seu filho por mim, ele não iria me abandonar agora. Ele já fez algo tão maravilhoso, tão extraordinário, que eu posso continuar confiando nele, mesmo no meio dessas incertezas que me assediam agora. Então Deus responde. Deus começa com uma frase maravilhosa, verso 26, então a palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo: eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda humanidade. Será que existe algo demasiadamente difícil para mim? Deus já se volta para ele e diz: olha, você acha que eu não posso fazer o que eu quiser? Você acha que eu não tenho poder para cumprir tudo aquilo que eu prometi? Eu sou o Deus Todo-Poderoso de toda a humanidade. Então ele continua: portanto, assim diz o Senhor: eis que entregarei essa cidade nas mãos dos caldeus, nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e ele a tomará. Os caldeus que lutam contra essa cidade entrarão nela, porão fogo nesta cidade e queimarão as casas sobre cujos terraços queimaram incenso a Baal e ofereceram libações a outros deuses para me provocarem a ira, porque os filhos de Israel e os filhos de Judá só fizeram o que é mal aos meus olhos desde a sua mocidade. Tudo o que os filhos de Israel fizeram foi provocar-me a ira com as obras das suas mãos, diz o Senhor. Porque essa cidade, desde o dia em que a construíram até o dia de hoje, tem servido para provocar a minha ira e o meu furor. Por isso, vou removê-la da minha presença, por causa de toda a maldade que os filhos de Israel e os filhos de Judá fizeram para me provocarem a ira. Eles, os seus reis, as suas autoridades, os seus sacerdotes e os seus profetas, bem como o povo de Judá e os moradores de Jerusalém. Eles me viraram as costas e não o rosto. E embora eu os ensinasse, sempre de novo eles não quiseram ouvir, para receberem advertência. Pelo contrário, puseram as suas abominações no templo que se chama pelo meu nome, para o profanarem. Edificaram altos a Baal, que estão no vale de Ben-Hinom, para queimarem os seus filhos e as suas filhas em sacrifício a Moloque, algo que nunca lhes ordenei, nem me passou pela cabeça que fizessem tal abominação para levarem Judá a pecar. Ele reafirma o seu juízo. Ele diz: olha, vocês estão pagando por aquilo que vocês fizeram. Então, o que Deus está aqui é, de novo, relembrando a fidelidade dele no juízo, aquilo que eu já falei. Quando nós olhamos para o juízo, nós devemos entender que Deus está sendo fiel
a sua palavra e as suas promessas. Ele prometeu destruir e vai destruir. Ele prometeu remover Jerusalém e vai remover. Isso não muda. Ele está simplesmente dizendo: olha, eu estou só sendo fiel com tudo que eu lhe disse. Até porque a própria destruição, muito antes das profecias de Jeremias, essa destruição estava prometida lá em Deuteronômio. Moisés havia descrito tudo o que aconteceria com eles se, quando eles entrassem na terra prometida, eles não fossem fiéis a Deus. E lá havia todo um rol de maldições, inclusive serem destruídos por nações estrangeiras. Então Deus está sendo fiel não apenas às profecias que havia dado a Jeremias, mas Ele está sendo fiel a todo o contexto que Ele construiu com esse povo, todo o relacionamento que Ele construiu com esse povo. O povo desde sempre sabia que, se eles não fossem fiéis lá na terra prometida, isso iria acontecer. Deus está sendo simplesmente fiel. Ele está reafirmando a sua justiça. Ele não está suavizando o pecado do povo. Ele está simplesmente dizendo: o pecado de vocês foi gravíssimo. Mas ele continua, verso 36. Agora, pois, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a respeito dessa cidade, da qual vocês dizem que já foi entregue nas mãos do rei da Babilônia pela espada, pela fome e pela peste. Eis que eu os congregarei de todas as terras, para onde os dispersei na minha ira, no meu furor e na minha grande indignação. Eu os farei voltar a esse lugar e farei com que nela habitem em segurança. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Eu lhes darei um só coração e um só caminho, para que me temam todos os dias, para o seu próprio bem e o bem de seus filhos. Farei com eles uma aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer bem. Porei o meu temor no coração deles, para que nunca se afastem de mim. Terei a alegria em lhes fazer o bem e os plantarei firmemente nesta terra, de todo o meu coração e de toda a minha alma, porque assim diz o Senhor: assim como fiz vir sobre esse povo todo esse grande mal, assim lhes trarei todo o bem que lhes estou prometendo. Assim se comprarão campos nessa terra, da qual vocês dizem: está deserta, sem pessoas, sem animais, foi entregue nas mãos dos caldeus. Comprarão campos por dinheiro, assinarão escrituras e as fecharão com selos, e chamarão testemunhas na terra de Benjamim, nos arredores de Jerusalém, nas cidades de Judá, nas cidades da região montanhosa, nas cidades de Cefelá e nas cidades do sul, porque eu os trarei de volta do cativeiro, diz o Senhor. Então veja, o Senhor faz uma promessa de juízo, e diz que, da mesma forma que essa promessa de juízo se cumpre, ele diz: a promessa de restauração também vai se cumprir. Creiam, da mesma forma que vocês estão vendo o cumprimento do juízo, vocês verão o cumprimento da restauração. E ele ainda diz mais, ele faz promessas que nós já vimos no capítulo anterior, de trocar o coração. Ele faz promessas de fazer uma aliança eterna. Ele faz promessas de dizer para pessoas que nunca se afastarão dele. E nós sabemos que essas promessas não se cumprem quando o povo volta. O povo volta? Sim. Ele os traz de volta para Jerusalém? Traz. Esse povo se reúne novamente, casas são vendidas, terrenos são comprados, tudo isso realmente se cumpre depois de 70 anos de exílio babilônico. Mas ele está fazendo promessas aqui que apontam para algo que acontece muito depois. Ele está fazendo promessas aqui da obra do Messias, Jesus. Então, o problema de Israel não era perder a terra, o problema de Israel não era simplesmente uma desobediência externa, eles simplesmente não tinham um coração capaz de obedecer. O que Deus está dizendo nessa nova aliança, se você quiser depois reler o capítulo 31, o que Deus está dizendo é que eles eram incapazes de cumprir, de obedecer, porque eles sempre quebravam. Ele diz que eles nunca fizeram o que deveriam fazer.
Então, essa nova aliança que ele vai fazer é uma aliança que resolve esse problema, porque vai mudar o seu coração. É uma aliança que vai escrever no seu coração: darei um novo coração. É isso que ele está dizendo aqui. E essa promessa só se cumpre quando o Messias é revelado, quando Jesus vem. Aqui há promessas de retorno, promessas que se cumprem. Ali, se você ler o livro de Neemias, o livro de Esdras, você vai ver essa promessa se cumprindo, deles retornando, reconstruindo os muros, reconstruindo a cidade, reconstruindo o templo. Isso você vai ver se cumprindo. Mas a promessa de novo coração, essa promessa só se cumpre na vinda de Cristo. É isso que está se cumprindo. Então nós estamos vendo promessas cumpridas que eles não viram. Eles viram a cidade ser restaurada, mas eles não viram a chegada de um novo coração. Nós já vimos a chegada de um novo coração. Nós já vimos a obra da cruz. Nós já sabemos como Deus realizou. E é engraçado, é interessante nós percebermos as similaridades da Escritura. Da mesma forma que Jeremias comprou um campo que ele não poderia desfrutar. Jeremias, ele ganhou um direito sobre a terra, na medida em que ele pagou o preço daquela terra, certo? Mas ele não poderia desfrutar, porque eles seriam levados para o exílio. Nós não temos relato de quem desfrutou. Nós não temos... É a chuva? Olha... Nós não temos relatos de quem desfrutou da terra de Jeremias. Nós não sabemos quem herdou a terra de Jeremias. Mas ele adquiriu um direito que ele próprio não fez uso. Ele adquiriu um direito que foi usado por outros. Jesus também veio a esse mundo e ele viveu uma vida perfeita. Ele obedeceu a lei completamente. Ele conquistou um direito, mas não usufruiu esse direito de imediato, porque ao invés de receber o prêmio da sua obediência, o que Jesus recebe é o castigo do meu e do seu pecado. Jeremias compra uma terra, adquire um direito e não usufrui. Jesus adquire um direito e abre mão desse direito por mim e por você, e o prêmio dele é entregue para mim e para você. A obediência de Cristo é atribuída a nós, por isso que é dito que a nossa justiça é imputada. Eu e você não somos justos, eu e você somos pecadores. Mas a justiça de Deus é atribuída a nós. A justiça de Cristo é atribuída a nós. Então, Deus, quando olha para mim e para você, o que Ele vê é a obediência de Cristo. Diante de Deus, todo aquele que está em Cristo é obediente e é filho. O exílio aponta para uma separação do povo de Deus, do seu próprio Deus. O templo é destruído e esse povo é levado para uma outra terra. Isso aponta para um distanciamento, de um afastamento do povo em relação a Deus. Na cruz, Jesus também se vê separado do Pai. Você já parou para pensar na declaração de Jesus quando ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Porque no momento em que o nosso pecado é atribuído a Cristo, no momento em que Ele leva sobre si o meu e o seu pecado, um Deus santo que não pode ter parte com o pecado, Ele se retira e derrama ira sobre o Filho. Jesus experimentou uma espécie de exílio da presença de Deus, porque ele não viu mais a face amorosa do Pai, a face amorosa do Pai que esteve com ele por toda a eternidade. Na cruz, o que ele vê é a face irada do seu Pai, e ele leva sobre si, ele bebe até a última gota do cálice da ira de Deus, e isso é por mim e por você. A cruz é o maior ato de fé no futuro de Deus.
quando tudo parecia estar perdido, Deus estava selando a nossa salvação definitiva. Então agora, 5 aplicações dessa palavra para a nossa vida. Primeiro, a fé cristã age hoje com os olhos no futuro prometido por Deus. A nossa fé, ela não é baseada naquilo que os nossos olhos estão enxergando. A nossa fé, ela é baseada nas promessas de Deus. Nós sabemos que o futuro que nos espera é uma cidade que descerá do céu. O futuro que nos espera é uma Jerusalém restaurada, é um corpo glorificado. Nós não mais estaremos sujeitos ao pecado, porque nós receberemos um corpo glorificado e viveremos longe da presença do mal. Então, a nossa realidade de hoje não determina a nossa fé. A nossa fé é determinada pelas promessas que Deus tem para o nosso futuro. Segunda coisa, obedecer não é negar a realidade. Nós entendemos que vivemos num mundo mau, nós entendemos que há dor, que há sofrimento, mas nós obedecemos a Deus, sabendo que nós temos um futuro, nós temos promessas. Ah, Guilherme, você vai abrir mão de tal coisa por causa do Senhor? Você vai abrir mão de ganhar mais dinheiro? Você vai abrir mão de ter mais sucesso? Você vai abrir mão para poder fazer a obra de Deus, para poder viver como Deus espera? Sim. Por quê? Porque eu sei que qualquer riqueza que eu acumular nessa terra não vai me servir de nada, porque eu estou de olho nas promessas do Senhor no futuro. Então, a nossa obediência a Deus não nega a realidade, mas ela confia do que estará à frente. Jeremias não ignorou o cerco, nós também não ignoramos a dor, nós não ignoramos o pecado, não ignoramos a morte, mas nós seguimos confiantes naquilo que Deus prometeu. Terceira coisa, é legítimo crer e ainda assim lutar com essa fé. Jeremias lutou com a sua fé. Ele creu, ele obedeceu, mas ele se voltou para o Senhor e disse: está difícil isso aqui. A gente, em vários momentos, pode se voltar para Deus e dizer: Senhor, está aqui a minha obediência, está aqui o meu sacrifício, mas eu não estou entendendo nada. E se aprover a Deus responder como ele respondeu a Jeremias, né? Amém. Se ele não responder, amém também. Nós temos promessas. 4, nossa esperança não está na melhora do mundo. Nós temos que abandonar qualquer expectativa nessa vida. O mundo pode melhorar e pode piorar, isso não faz a menor diferença para nós. Porque a nossa pátria não está nesse mundo, a nossa pátria está no céu. O nosso futuro, a nossa vida, a nossa eternidade é em outro lugar. Ah, é melhor se a gente viver melhor? É claro. Eu vou ficar mais feliz se o mundo melhorar? Sim, claro. Não estou dizendo que eu gosto de sofrer. Ninguém gosta de sofrer. Mas isso não é determinante na nossa vida. Nossa esperança não está na melhora do mundo. Se o mundo piorar, eu continuo crendo em Deus. Eu continuo confiando em Deus. Se as coisas começarem a andar cada vez pior, só ladeira abaixo, eu continuo confiando em Deus. Ele é a certeza que nós temos. Então, nossa esperança não está em que o mundo fique melhor. A nossa esperança está na fidelidade de Deus. Aquele campo que Jeremias comprou só tinha valor por causa da promessa de Deus. Senão seria um campo sem valor nenhum. Mas o campo tinha valor, porque Jeremias creu na palavra do Senhor. Quinto e último ensinamento. Vivemos de sinais que apontam para o futuro. Jeremias tinha esse campo que apontava para o futuro. Quando ele estivesse no meio das dores, quando ele estivesse no meio do cerco, quando ele visse os muros sendo derrubados, quando ele visse o templo sendo destruído, ele ia se lembrar: tem uma escritura guardada num vaso, que o meu Deus disse que era para guardar,
porque Ele iria restaurar. Então, esse campo servia como uma lembrança da promessa que Deus havia feito, para sustentá-lo até que a promessa fosse cumprida. No meio da dor, ele ia se lembrar dessa promessa. Eu e você, meus irmãos, nós temos um memorial. Nós temos um sacramento que Deus nos deu para nos lembrarmos das suas promessas. Porque quando nós participamos da mesa, nós sabemos e somos lembrados daquilo que Ele fez por nós. Nós somos lembrados da cruz, nós somos lembrados do sacrifício, nós somos lembrados do cumprimento da promessa de nós recebermos um novo coração. Tudo isso se cumpre na cruz e a mesa nos lembra da cruz. Mas além de nos lembrar do passado, essa mesa aponta para o nosso futuro, porque Ele disse que era para lembrarmos disso até que Ele venha. Nós estamos aguardando o nosso Senhor vir nos buscar. Ele nos deu um lugar à mesa, mas Ele virá para se assentar à mesa conosco. E Ele vai voltar a beber do fruto da videira, porque Ele disse que não beberia mais do fruto da videira, até que Ele venha. Então, meu irmão e minha irmã, tenha esperança em meio a esse mundo. Quando tudo estiver parecendo perdido, quando tudo estiver parecendo difícil, quando você olhar para a realidade ao seu redor e for uma realidade de cerco, uma realidade de fome, uma realidade de miséria, de dor, de morte, de pecado, lembre-se que o Senhor prometeu que um dia nós estaríamos assentados à mesa com Ele. E Ele iria partilhar do seu cálice conosco. Então lembre-se disso quando você estiver participando da mesa. A mesa anuncia o futuro. A mesa aponta para as promessas do futuro. Então aqui em Jeremias 32, nós aprendemos que a fé verdadeira compra um campo quando a cidade está cercada. Mas também sabe que pode descansar na certeza das promessas de Deus. E participando da mesa, nós também estamos declarando essa confiança. Amém? Pai amado, obrigado, Deus, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, pela vida de cada um dos meus irmãos. Obrigado, Senhor, pelos elementos. Obrigado, ó Deus, pelo pão. Obrigado, Senhor, pelo cálice. Obrigado por nos dar um lugar à mesa, por nos convidar para esse grande banquete. Obrigado, Deus. Que o Senhor aumente a nossa fé, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor anime o que está abatido, que o Senhor fortaleça o que está cansado, que o Senhor convença os que estão em dúvida e que o Senhor possa responder àqueles que estão atônitos, como Jeremias estava. Mas, Senhor, nós confiamos em Ti. Nossa fé não depende daquilo que está posto ao nosso redor. Nós cremos na Tua palavra e nós cremos nas Tuas promessas. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém.